questão de hoje é uma questão de direito constitucional. Nós falaremos sobre servidor público, é uma questão da CESP de 2019 para assistente judiciário do TJ. Vamos lá? A questão diz o seguinte: no que concerne aos servidores públicos, julgue o item subsecutivo. Servidor público investido em mandato de vice-prefeito exercerá as funções e estabelecerá as vantagens de ambos os cargos, desde que haja compatibilidade de horários. E aí, questão CESP, certo ou errado? Certo ou errado? Pessoal, neste caso, a questão está errada. Por quê? A Constituição prevê que o servidor público, ele pode sim, né, ser candidato se ele cumprir todos os requisitos legais. Se ele for candidato e for eleito para o cargo de vereador, ele pode sim exercer tanto a vereança quanto seu cargo público se houver compatibilidade de horários. Veja, havendo compatibilidade de horários, ele exerce tanto a vereança quanto o cargo público. E aí, nesse caso, ele recebe a remuneração tanto do cargo público quanto da vereança, certo? Mas essa hipótese é para vereador. Para prefeito, no caso do prefeito, ele deve se afastar do cargo público. Então, um servidor que concorre aí, né, a um cargo de prefeito, quando eleito, ele se afasta do cargo público, né, de servidor público. Vamos imaginar que ele é aí um escrevente do TJ, ele se afasta do cargo de escrevente do TJ e assume somente aí o cargo de prefeito. Neste caso, ele pode optar pela remuneração que ele quer receber, se ele quer receber a remuneração de prefeito ou de técnico aí, escrevente do TJ. Pessoal, e aí vai depender muito, porque em cidades menores, né, os salários, os subsídios do prefeito, eles são menores, então vai depender realmente do cargo que ele esteja ocupando, tá? Então, o que acontece? Prefeito tem que se afastar, não pode exercer as duas atividades. Ele pode sim optar pela remuneração, mas ele tem que ficar afastado do cargo efetivo dele. E a questão da CESP, ela fala em vice-prefeito. Por quê? Porque a Constituição fala claramente do prefeito, mas veja, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade 199 que diz o seguinte: que servidor público investido no mandato de vice-prefeito aplicam-se por analogia as disposições contidas no inciso 2 do artigo 38 da Constituição. Então, olha o que essa ação direta de inconstitucionalidade diz, que os vice-prefeitos, né, eles terão as mesmas regras que os prefeitos. E aí também, pessoal, vereadores, no caso vereadores, as mesmas regras aos suplentes de vereadores, ok? Nos demais cargos políticos, deputado, presidente, governadores, senadores, se o servidor público concorrer a qualquer um deles e for eleito para qualquer um deles, deverá ser afastado do cargo. Ele se afasta do cargo efetivo de técnico, de auditor da Receita, né? Se afasta durante o período que ele estiver exercendo o mandato eletivo e ele receberá, ele não tem opção de remuneração, ele recebe a remuneração do cargo eletivo. Então, se ele era auditor, assumiu aí, né, o cargo de deputado, ele tem que se conformar com o subsídio de deputado, ok, gente? Bom, é isso, ficamos então, questão CESP errada, porque as mesmas regras aplicadas ao prefeito, que estão dispostas no artigo 38 da Constituição, também se aplicam ao vice-prefeito. Até mais, gente!